Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso intensivão Delphi Linux na nuvem. Durante toda essa semana, todos os dias às 3 da tarde, nós vamos liberar um vídeo para você com conteúdo exclusivo e inédito para que você possa saber tudo o que você precisa para começar a desenvolver, seja os seus servidores de aplicação em Linux, seja até mesmo as suas aplicações cliente em Linux. Se você não sabe, desde a versão Delphi Rio 10.3.2, que é o segundo update do Delphi Rio, é possível também desenvolver aplicações desktop para Linux, beleza? Mourão, por que diabos você decidiu fazer essa semana esse intensivão? Por dois motivos. Primeiro, desde julho, quando o Delphi Rio 10.3.2 foi lançado, eu já devo ter recebido mais de 135 e-mails pedindo para que eu pudesse mostrar. Um deles, o aluno falou assim, Mourão, a comunidade precisa de um conteúdo by Rodrigo Mourão, um conteúdo extremamente didático, direto ao ponto e que ensina verdadeiramente como criar esse ambiente, porque existem vídeos na internet, mas vídeos mostrando funcionar, a gente não sabe por onde começar. Então fique despreocupado. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, cada dia da semana, nós vamos mostrar um conteúdo para que no final você tenha toda a condição de montar seu ambiente Linux. Então, a aula de hoje, você vai aprender a instalar uma máquina virtual Linux para desenvolver com Delphi. Amanhã, como configurar esse ambiente para compilação Linux, tanto servidor quanto desktop. Tem um monte de macetezinhos que a gente tem que fazer. Quarta-feira, você vai desenvolver o seu primeiro serviço com Linux. Vai ser um servidor de aplicação bem básico. O objetivo aqui não é ensinar ninguém a trabalhar com servidor de aplicação, mas criar o seu primeiro servidor de aplicação. Na quinta-feira, a gente vai fazer uma introdução rápida ao mundo AWS. Como é que você faz para criar um servidor? É de graça, não é de graça? Quais são os cuidados? E na sexta-feira, a gente vai pegar esse primeiro produto, esse primeiro serviço que nós criamos com Linux, vai botar na Amazon e aí você da sua casa vai poder testar esse serviço que a gente vai criar aqui. Então, são 5 aulas práticas, rápidas e objetivas, mostrando passo a passo de como começar a desenvolver servidores de aplicação e aplicações desktop, se você quiser, para Linux, beleza? E por que eu decidi fazer isso? Dois motivos. Primeiro, nós fizemos aí uma campanha, na verdade, nós ainda estamos em campanha. Se você não sabe, né? Dia 15 de setembro é o dia do cliente e a gente fez a semana do cliente. Nosso portal está com desconto de até 80% de desconto e nós prorrogamos isso até o final do mês. Muita gente falou, Mourão, meu cartão não virou, etc e tal. Então, se você ainda não aproveitou as nossas promoções da semana de cliente, nós estamos com todos os produtos aqui em promoção. Descontos até de 80%. O PO avançado, ele está com mais de R$800 de desconto, pra você ter noção, tá bom? Em comemoração ao dia do cliente, a semana do cliente, nós decidimos fazer isso. E também porque o dia 13 de setembro, que foi o do 156º dia do ano, foi o dia do programador. Então esse é o meu presente para todos os programadores aqui da minha lista. Uma informação extremamente importante sobre esse intensivão, sobre os 5 work sessions que eu vou fazer ao longo dessa semana. Mourão, vai ficar gravado o replay? Não. Essa aula é uma aula que vai ficar exclusiva para os membros do portal Codeflix. Mourão, eu não tenho ideia do que seja o Codeflix, então se você perdeu o primeiro lote, você perdeu um desconto absurdo. Nós abrimos a pré-venda, eu vou chamar assim de membros fundadores do Codeflix, e nós abrimos ali 200 vagas. Quem era do Extreme Club migrou para o Codeflix, e quem não era passou a ser assinante do Codeflix. O que é o Codeflix? É um portal no estilo Netflix. Está aqui, ó, nosso portal. Os conteúdos já estão aqui. Nós já temos mais de 100 conteúdos publicados. Nós estamos subindo o meu conteúdo do HD externo e mais 87 conteúdos que já estão prontos. E esse mês estreia a série Delphi Journal, que é tudo que você precisa saber desde o Delphi 7 até o Delphi Rio. Então, desde o Delphi 7 até o Delphi Rio, eu fiz uma pesquisa recente, repeti essa pesquisa essa semana com o meu público, tem muita gente usando o Delphi 7 ainda, então essa série do Codeflix de atualização tecnológica dentro do Delphi vai ser liberada no portal Codeflix. Então, esse é o Codeflix, é um portal de membros, onde você consegue fazer uma assinatura anual, e aí você tem 7 áreas de conhecimento, e você vai ter toda semana um conteúdo novo. Então, se você quiser saber detalhes sobre o Codeflix, acessa aí, ó, lprmfactory.com.br/Codeflix, lp.rmfactory.com.br/Codeflix. Nós estamos no segundo lote, então quem entrou no primeiro lote conseguiu o plano anual por 397. Houve um aumento, nós estamos no segundo lote, eu liberei mais 100 vagas no segundo lote, ou até esse contador encerrar aqui. Então a gente está com o segundo lote. Depois que o segundo lote encerrar, o valor vai subir para 697. E não tem choro. Se eu fosse você, garantiria agora sua assinatura anual do Codeflix para você ter
365 dias de conteúdo 100% atualizado, toda semana um conteúdo novo, todas as informações estão aqui. Então, essa semana do cliente, ela está gratuita, pega um papel, pega uma caneta, anota tudo que eu vou te explicar, porque se você não é membro do Codeflix, você não vai ter acesso ao replay. Esse replay vai ficar lá dentro do Codeflix, exclusivamente para os assinantes. E para você ter noção, quem assina o plano anual tem direito a participar de eventos presenciais de graça comigo. Então, dia 9 de novembro, já vai ter o primeiro evento em São Paulo. Você que é assinante do Codeflix, você não precisa pagar nada, vai pagar só uma taxa de reserva, acho que é R$30, R$40, alguma coisa assim, para garantir a sua vaga, e você vai poder participar desse evento de um dia inteiro comigo, só pagando a taxa de reserva. Para quem não é membro do portal, o evento vai ser vendido por R$197. Então, só os eventos presenciais que eu vou fazer pelo Brasil inteiro a partir de agora, em várias cidades do Brasil, já paga a assinatura anual. Beleza? Então, esse é o Codeflix, essa é a semana do Intensivão Linux, e vamos para a primeira aula de hoje. Beleza? Pessoal, eu mandei um e-mail para vocês agora recentemente dizendo que vocês precisavam ter o VirtualBox. Então, eu já baixei o VirtualBox e ele já está instalado aqui na minha máquina. O objetivo da aula de hoje é criar a nossa primeira máquina virtual Linux. E aí eu vou dar o primeiro insight para vocês, o primeiro hack, a primeira dica, o primeiro macete. Acessa esse site aqui, ó, osboxes.org. osboxes.org. O Delphi não suporta todas as versões do Linux, tá bom? O Delphi não suporta todas as versões do Linux. Se eu não me engano, ele suporta Red Hat e Ubuntu, beleza? Como o Red Hat tem uma série de questões ali, de licença, etc., dependendo da versão, eu vou trabalhar aqui com Ubuntu e recomendo que você baixe a versão Ubuntu. Porém, todas as versões do Ubuntu? Não, você tem que entrar lá no DocWiki da Embarcadero. Então, você entra aqui, ó, DocWiki Embarcadero. E lá dentro do DocWiki Embarcadero, você vai na seção de Delphi com Linux. E aí, lá na seção de Delphi com Linux, você tem todos os requisitos para trabalhar com Linux. Então, você vai vir aqui, ó, What's New? E aqui embaixo, cadê? Aliás, vamos procurar aqui, ó, é mais fácil. Linux. Tá? Pronto. Ó, Target Platform. E aqui tem Linux. Ó, Ubuntu 18, Ubuntu 16, Ubuntu 14 e Red Hat Enterprise Linux versão 7. Então, como essa versão aqui Enterprise, se eu não me engano, ela é paga, eu sei que o Ubuntu ele é gratuito, a gente vai trabalhar com o Ubuntu. Você poderia criar aí, Mauro, eu não tenho uma máquina Linux, vamos trabalhar com a máquina virtual. Você poderia criar ela do zero, fazer toda a instalação. Bullshit, não precisa nada disso. Entrou aqui em OS Boxes, você tem aqui, ó, imagens para VMware e imagens para VirtualBox. Você vai clicar aqui em VirtualBox Images e você vai baixar uma imagem pronta do Ubuntu configuradíssima. Na verdade, você vai baixar um HD virtual já formatado, com tudo instalado, prontinho para ser usado. E aqui embaixo, ó, você tem várias plataformas. Você vai procurar aqui a plataforma do Ubuntu. Tá aqui, ó, Ubuntu, e vai clicar nessa opção aqui, ó, VirtualBox VDI Image. Ele vai levar você para uma página, tá? E aí vai ter algumas informações e você vai fazer o download dessa imagem, desse HD virtual, com a versão Ubuntu do Linux já instalada, beleza? Obviamente que eu não vou ficar aqui com o vídeo parado, mostrando, né, fazer toda o download. Então aqui tem as versões, ó, lembrando, novamente, 18.04, 16.04, 14.04. 18.04 é a versão suportada. Você vai procurar aqui, ó, 18.04.3 e vai baixar 18.04. 16.04 funcionaria? Também funcionaria. 14.04 funcionaria? Também funcionaria. Eu baixei a 18. Você vai vir aqui e clicar nesse botão Download. 1,5 GB, deve levar aí, dependendo da tua internet, 15, 20 minutos. Eu já tenho esta máquina virtual, esse HD virtual, baixado aqui na minha máquina. Então, eu tenho aqui minhas VMs, tá aqui, ó, 18.04.3, eu já descompactei e existe um arquivo VDI, ok? Gente, para quem quer também, eu, por exemplo, eu sou beta tester do RedStudio, então toda versão nova que sai, eu testo. Então, para você ter noção, eu já tenho uma máquina virtual aqui, ó, da Microsoft. A Microsoft disponibiliza gratuitamente para desenvolvedores uma máquina virtual pronta, com todo o ambiente de desenvolvimento da Microsoft. Visual Studio, .NET, tudo que você precisa. Eu sempre tenho essa máquina porque em cima dessa máquina eu instalo a versão beta do Delphi para poder testar. Saiu uma versão nova, eu apago a máquina virtual,
boto novamente um HD e tenho sempre uma máquina zerada. É legal você ter esses HDs salvos, por quê? Deu alguma merda, fez alguma besteira, zera tudo, começa na máquina do zero, como se você tivesse formatado a máquina, tá bom? Bem, aqui está o nosso HD externo, o nosso HD virtual, perdão. O que eu vou fazer agora é criar uma nova máquina. Então você vai abrir o VirtualBox, ok? Você vai vir aqui em Novo para criar uma nova máquina e eu vou colocar aqui, ó, VM Linux Delphi. Tá? Onde eu vou salvar essa máquina? Eu sempre salvo no meu diretório D, porque se der um pau no meu C, e o meu C também é SSD, ele é menor. Versão tipo Linux, qual é a versão? Você vai clicar aqui, ó, e vai selecionar Ubuntu 64 bits. Pessoal, não tem, se eu não me engano, as novas versões do Ubuntu não tem mais 32 bits, tá? É tudo 64 bits. Depois dá uma pesquisada na internet, eu não sei se é a partir da versão 16 ou 14, mas com certeza a 18 só tem 64 bits, beleza? Linux Ubuntu, vamos avançar. Memória recomendada, como essa minha máquina aqui tem 16 GB de RAM, eu vou trabalhar aqui, embora o Linux não precisa de tanto, eu vou colocar 4 GB de RAM aqui. Então vai dar 4.096. Pronto, 4 GB de RAM. Vamos avançar. Aqui é que está o pulo do gato. Não acrescentar um disco rígido para deixá-la vazia, criar um disco rígido novo ou usar um existente. Nós vamos apontar para essa opção aqui, ó, usar um existente. Vamos clicar nesse íconezinho, por quê? Porque eu não tenho ninguém na minha lista, tá? Minha lista está vazia. Eu vou adicionar aquele HD nessa lista e depois selecionar o HD aqui. Então vamos lá, acrescentar. Tá aqui, ó, meu computador, o HD externo, o HD virtual, perdão, que eu já tinha baixado. Simplesmente eu vou adicionar esse HD e dar um escolher. O que acontece agora? Eu acabei de vincular aquele HD que já está formatado com uma versão do Ubuntu 18 instalada nele, pronta para uso nessa minha máquina virtual. Vamos botar o botão criar e prontinho, minha máquina virtual já está criada. Beleza? Vamos acessar a nossa máquina virtual então. Vamos dar um duplo clique aqui para iniciar a nossa máquina virtual. Importantíssimo, importantíssimo. A primeira coisa que você vai fazer é instalar os complementos da VirtualBox nessa máquina virtual. Toda vez que você seleciona a opção de sistema operacional, quando você sobe uma máquina virtual, o próprio VirtualBox te dá uma imagem de um CD, de um driver, com tudo o que você precisa de adicionais para instalar nessa máquina. Aí, depois que você instala o adicional, você tem capturas de mouse inteligente, você pode fazer compartilhamento de pasta, ele pode interagir melhor com o hardware da máquina hospedeira, ou seja, ele consegue interagir melhor com portas USBs, webcams, microfone que estão instalados na minha máquina Windows, tá? E a gente vai fazer isso agora. O objetivo dessa aula é deixar essa máquina virtual pronta para que ela possa ser configurada para acessar, para que você possa desenvolver as suas aplicações em Delphi. A próxima aula, amanhã, não perca a aula de amanhã, porque na aula de amanhã a gente vai deixar esse Linux aqui pronto para trabalhar com Delphi. Não é só, é o PA Server, né? Não é só o PA Server. A gente vai montar uma imagem, a gente vai configurar a rede para que o PA Server funcione direitinho. Tem uma série de detalhezinhos que eu quero passar para você para que não dê problema aí no seu teste, tá bom? Pronto, ó, beleza. Aqui está o usuário principal, ele já traz o usuário de root, que é o osboxes.org. A senha, pessoal, é o mesmo nome do usuário. Clicou no nome do usuário, tudo minúsculo, tá? osboxes. Opa. osboxes.org é a senha, beleza? Quando você se logar, ele vai abrir a interface principal aqui do Linux. Eu espero que o Camtasia esteja filmando a tela da máquina virtual. Depois a gente vai ver na edição. Tá? Então ele está fazendo o primeiro boot aqui. Beleza, prontinho. Ó. Boot executado, ele vai trazer aqui uma página de boas-vindas, porque a interface do Ubuntu mudou um pouco nessa versão 18. Então ele vai te dar um tour. Ó, vamos lá, ó, mudou isso aqui, as atividades estão ali, é aqui que você desliga e por aí vai. Não é o objetivo aqui mostrar para vocês dar uma aula de Linux, tá? Se você for, aí eu tenho que fazer meu jabá, eu não vou deixar de fazer meu jabá, né? Se você for membro do Codeflix, uma das séries que vão ser liberadas aí, não sei se mês que vem, no próximo mês, é justamente Linux para programadores de Delphi. A gente vai fazer uma introdução só daquilo que você precisa saber como programador Delphi para passear, para performar bem
dentro do ambiente Linux, tá bom? Mas isso é para quem está lá dentro do Codeflix. Lá na página do Codeflix, quando você entrar lá, tem um videozinho explicando tudo que já está no cronograma para ser publicado. Beleza? Bem, como eu falei, o que nós vamos fazer agora? A primeira coisa que você vai fazer é instalar os adicionais do VirtualBox dentro dessa versão do Linux, tá? Então você vem aqui, ó, dispositivos, inserir imagem de CD dos adicionais para o convidado. Quando você clicar aqui, ele vai criar um ambientezinho aqui, ó, ele vai montar um driver para você, como se você tivesse injetado um CD de instalação. Tá vendo aqui, ó? VirtualBox. Como se você tivesse instalado ali, colocado um CD de instalação para colocar os adicionais. Então ele está dizendo, ó, VBox GA6 contém um software que quer ser iniciado automaticamente. Você gostaria de rodar? Sim. Você pressiona Run e ele vai abrir aqui o prompt de comando do Linux, tá? E vai começar a executar a instalação dos adicionais. Ele vai abrir o terminal e vai começar a adicionar esses adicionais. Então, novamente, senha do root, ele precisa de acesso root para fazer isso. osboxes.org, tudo no minúsculo, no plural. Bem, novamente, né? Eu vou. Ó, ele está perguntando, quer continuar? Só digitar yes, dá Enter, prontinho. E ele começou a configurar os adicionais, beleza? Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui e vou voltar quando esses adicionais estiverem completamente instalados. Bem, pronto. Ele já terminou de instalar os adicionais. Está dizendo assim, ó, pressione Enter para fechar essa janela. Prontinho, vamos pressionar Enter e os adicionais já foram instalados. A princípio, você não vê nenhum tipo de mudança aqui na máquina Linux, mas uma série de coisas já foram feitas internamente para que ele possa ter acesso à rede, para que ele possa ter acesso a uma série de outros recursos da máquina virtual. Antes de terminar a aula de hoje, antes de terminar essa configuração, a gente vai fazer mais uma alteração, tá? Por quê? Porque aí quando reiniciar a máquina já vai estar tudo certinho. Você vai vir aqui, ó, nesse desenhozinho aqui embaixo, onde tem a rede, você vai ver que ele está com a rede, o adaptador como NAT. Com o adaptador NAT, ele tem uma rede própria da máquina virtual. Ele vai usar o seu computador como gateway para acessar a internet, tá bom? Isso funciona para a internet, mas não vai funcionar porque a gente quer. A gente precisa que essa máquina virtual esteja na mesma rede que o computador físico. Por quê? Porque ele tem que receber o mesmo IP. Para quê? Para que eu possa configurar o profile do Delphi para poder compilar as informações, para compilar os meus sistemas no Linux, ok? Então, recapitulando. A máquina virtual e a máquina física precisam estar na mesma rede. Dá para estar em rede diferente? Dá, mas aí você tem que fazer uma rota no seu roteador para que a rede 192.168, que é da minha máquina física, acessasse a rede 10.0.2, que é a rede onde está a máquina virtual. Para não ter esse problema e não ter que mexer em infra, vamos dar um botão direito aqui nessa imagem. Tem aqui, ó, configuração de rede. Você vai fazer uma coisa extremamente simples. Você vai trocar aqui de conectado a NAT para placa em modo bridge. Como eu estou usando a minha rede Wi-Fi, eu vou selecionar o adaptador do Wi-Fi. Se você tiver no modo cabo, se eu tivesse no modo cabo, eu iria selecionar a minha placa Realtek. Ele vai fazer uma ponte com a placa de rede que está ativa. A minha placa de rede que está ativa é a placa Wi-Fi. Então, eu vou deixar aqui o meu adaptador Wi-Fi. O que vai acontecer? Ele vai fazer uma ponte. Então, ele não vai usar mais a minha máquina física como um gateway. Ele vai usar o roteador da minha rede como um gateway. Então, o roteador que distribuiu o IP 192.168 para minha máquina física vai distribuir o IP 192.168 para minha máquina virtual. As duas máquinas vão estar na mesma rede e aí eu posso fazer a configuração que eu preciso no Delphi, tá? Então, eu vou deixar aqui, eu vou dar um OK. Beleza? Ele vai salvar as configurações e para que as configurações dos adicionais que eu instalei e as configurações da rede que eu acabei de fazer possam funcionar, você precisa reiniciar a sua máquina Linux. E para fazer isso, você vem aqui do lado, ó, vai no botãozinho de desligar, seleciona a opção Restart. E as configurações tanto dos adicionais quanto da rede vão ser conectadas. E aí na aula de amanhã você vai ver que aqui agora eu vou ter um IP 192.168.0, alguma outra coisa que o meu roteador vai entregar para minha máquina virtual. Beleza? Pessoal, lembrando novamente, tá? Vamos repassar aqui o cronograma da nossa semana intensivão Delphi Linux. Aprendemos hoje a instalar a máquina virtual Linux para desenvolvimento com Delphi.
Amanhã a gente vai configurar esse ambiente de compilação, então tem várias coisas que a gente tem que fazer, tanto para compilação de servidor quanto para compilação de desktop. Na quarta-feira, vamos fazer o nosso primeiro serviço, as nossas primeiras aplicações, tanto servidor de aplicação quanto desktop para Linux. Quinta-feira, introdução ao mundo Amazon. E na sexta-feira, a gente vai publicar o serviço Delphi Linux na Amazon, beleza? Eu vou ficando por aqui. Lembrando, esta aula não terá replay. E se você quiser assistir o replay desta aula, você precisa fazer parte do Codeflix. Está aqui o nosso Codeflix, a maior comunidade de desenvolvedores do Brasil. Nós vamos tornar o Codeflix o maior portal de desenvolvedores do Brasil. Tem muito conteúdo Delphi, mas vai ter conteúdo de outras linguagens também. No final dessa página tem um vídeo que você pode assistir e ter todos os detalhes do que vai ser publicado a partir deste mês dentro do Codeflix, fora os conteúdos que já estão publicados e os conteúdos que estão sendo publicados ao longo dessa semana. A gente teve que fazer toda uma reconfiguração do ambiente do Codeflix, porque deu alguns problemas na migração do Extreme Club para o Codeflix, mas tudo isso está sendo resolvido. Você tem um canal no Telegram para ser notificado sobre novos episódios lançados. Você tem um grupo no Facebook secreto para fazer parte de uma comunidade e tirar dúvidas. Você tem os eventos presenciais, enfim. Codeflix é o seu ponto de encontro, é onde você tem todo o material, toda a ajuda, todo o ambiente para se tornar um profissional de sucesso. Eu fico por aqui e vejo vocês na aula de amanhã, neste mesmo horário, para que a gente possa configurar o nosso ambiente para compilar para Linux. Eu sou Rodrigo Mourão e vamos juntos transformar vidas através do conhecimento. Grande abraço e até a aula de amanhã.